E aí pessoal, tudo bem? Mais uma vez, eu na área, professor Alan, professor de Química, e juntos vamos batalhar pelo seu sonho de ingressar numa universidade pública pelo Enem, beleza? Galerinha, a aula de hoje a gente vai trabalhar com geometria molecular. É um assunto imprescindível para a gente poder entender as forças intermoleculares, entender por que alguma substância interage com outra, né? Por que água e óleo não se misturam? Por que a gasolina não se mistura com a água, mas é capaz de se misturar com o álcool, né? Então, isso é muito abordado no Enem, mas para a gente entender toda essa parte das propriedades da substância, é importante nós entendermos que essas propriedades elas são inerentes à estrutura da molécula. Né? Nessas últimas aulas, estávamos trabalhando com ligações químicas. Né? Nós trabalhamos com ligação iônica, ligação covalente, ligação metálica, nós falamos de exceções, tá? E eu espero que você tenha visto essas aulas para poder ter uma base boa para entender isso, que vai servir de base para um outro assunto que é muito importante para o Enem, tá? Então, a gente vai começar a trabalhar e eu vou mostrar os exemplos, tá? Eu fiz um resumo bacana e vou mostrar algumas imagens aqui, algumas moléculas, tá? Bom, a ideia da geometria molecular corresponde à estrutura, ao arranjo espacial de uma molécula, né? O desenho espacial que ela tem. E essa geometria ela é explicada por uma teoria chamada de teoria da repulsão dos pares de elétrons da camada de valência. É uma teoria com um nome muito grande, mas o conceito é bem simples, tá? A ideia é o seguinte, quando você, e a gente viu isso nas aulas anteriores, vai montar uma molécula, como por exemplo a molécula da água, o que a gente costuma fazer? Nós pegamos a configuração eletrônica, né? Então você tem aqui o hidrogênio e o oxigênio. O hidrogênio tem número atômico 1, o oxigênio tem número atômico 8, certo? A configuração do hidrogênio é 1s1. Apesar dele ter um elétron, ele é considerado um ametal, um não metal, né? E o oxigênio tem a configuração S2, 2s2, 2p4, certo? No seu último nível, ele apresenta 6 elétrons de valência, o que corresponde a um ametal. Tá? O oxigênio é um ametal. E os dois vão fazer compartilhamento, eles vão compartilhar elétrons, tá? Dando origem à molécula de água. O oxigênio, que é aquele que precisa fazer a maior quantidade de ligações, vem no centro. Alan, quantas ligações um átomo precisa fazer? A quantidade para fechar o octeto, né? Com exceção do hidrogênio, que se estabiliza com 2 elétrons, o hidrogênio sempre vai precisar de 1 elétron para poder se estabilizar, né? Veja só, ele se estabiliza com 2, ele já tem 1. Então, consequentemente, ele só precisa de mais 1. Por isso que o hidrogênio sempre vai fazer uma ligação. Então, o número de ligações que um átomo vai fazer é igual ao número de elétrons que falta para ele se estabilizar. Então, no caso do oxigênio, que tem 6 elétrons, e ele, para se estabilizar, precisa ter 8, e assim ele vai ter a configuração de um gás nobre, nós chamamos isso de regra do octeto, ele precisa fazer 2 ligações, sempre, tá? Então, eu vou colocar o oxigênio no centro, porque é o que precisa fazer a maior quantidade de ligações. Eu vou colocar os elétrons que ele tem, né, os elétrons de valência que ele tem, representados por pontinhos em torno dele, tá? E vou colocar 2 átomos de hidrogênio, tá certo? Por que 2 átomos de hidrogênio? Porque um só não é suficiente para estabilizar o oxigênio. Então, deixa eu colocar aqui, ó. Se houvesse apenas um hidrogênio, o que aconteceria aqui, ó? Eu ia fazer o compartilhamento, o hidrogênio estaria estável, porque todos os elétrons que estão dentro do retângulo pertencem aos 2 átomos, tá? É um compartilhamento, pessoal, e compartilhar é tornar comum. Então, somente o hidrogênio estaria estável, mas o oxigênio não. Veja, o oxigênio sempre faz 2 ligações. Então, colocando mais um átomo de hidrogênio aqui, eu acabo atingindo a estabilidade, né? Tanto dos átomos de hidrogênio, que se estabilizam com 2, como o oxigênio. Bom, essa é a chamada fórmula eletrônica, ou fórmula de Lewis. Uma outra maneira de representar essa molécula, como a gente já viu nas aulas anteriores, estou só recapitulando, é a fórmula estrutural, certo? Seria trocar o retângulo por tracinhos. Acho que essa é a forma mais comum e a que você comumente vê. Agora, o arranjo espacial dessa molécula não é verdade. Do jeito que a gente desenhou aqui, ela não condiz com a realidade. Na verdade, vai acontecer uma repulsão entre os elétrons. Tanto aqueles que estão participando da ligação, tá? Você tem um par de elétrons aqui, ó, nessa ligação, e você tem um par de elétrons aqui
nessa ligação. Esses elétrons da camada de valência que estão participando da ligação vão sofrer repulsão, ou seja, esses pares de elétrons vão se repulsar com esses pares de elétrons da ligação e aqui também, ó, esses pares de elétrons vão entrar em repulsão com esses e vice-versa, né? E do outro lado também vai acontecer uma repulsão entre essas ligações e os pares de elétrons que estão ali no átomo central, tá? Somente do átomo central que a gente vai perceber isso. Mas, Alan, por que vai acontecer uma repulsão? Porque você tem partículas de cargas iguais, né? Partículas negativas, e cargas iguais se repelem, enquanto cargas opostas se atraem. Então, visto que vai acontecer uma repulsão entre esses elétrons, a tendência é que eles fiquem o mais distante possível, tá? E a distância maior que eles podem ter vai fazer com que a molécula tenha uma estrutura, um arranjo espacial bem definido, que é assim, ó. Tá? A água, ela tem esse arranjo aqui, ó. E a gente costuma representar os pares de elétrons que sobram ali em cima. A água, ela tem uma estrutura bem definida, certo? Que lembra muito um compasso, tá? E essa estrutura, esse arranjo molecular é o que nós chamamos de geometria molecular. Outras moléculas vão ter um desenho parecido, né? A molécula do H2S, por exemplo. E esse desenho, esse arranjo espacial é o que nós chamamos de geometria molecular. No caso da água, essa geometria é chamada de angular. Então nós temos vários desenhos, tá? Nós temos vários arranjos espaciais dos átomos que nós chamamos de geometria. E a gente precisa conhecer quais são essas geometrias, tá bom?